Escreveu Mateus capítulo 5 e o versículo de número 3. Eu quero ler aqui alguns versículos com os irmãos que tem como título as bem-aventuranças. E o versículo 3 diz, palavras de Jesus Cristo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Graças a Deus por essa leitura. E eu quero, com a ajuda de Deus, eu vou me deter apenas no versículo de número 5 deste texto que lemos, aonde Jesus disse assim, que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu quero, com a ajuda de Deus, falar um pouquinho sobre este tema, mansidão. Mansidão que, por sinal, é um dos frutos, que fazem parte de um dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo de número 22, né? E o negócio de Jesus sempre foi, sempre será com os mansos, não é verdade? O negócio de Jesus sempre foi com os mansos. Jesus não tem negócio com os exaltados, com aqueles de ânimo exaltado, de temperamento explosivo, não. Mas o negócio de Jesus é com os mansos. E o que é mansidão? O que significa essa palavra mansidão? Mansidão é uma característica de alguém que possui um gênio brando, né? De alguém que é equilibrado, de alguém que não tem um ânimo exaltado, explosivo. Mas mansidão também é alguém desprovido. Uma pessoa mansa é uma pessoa desprovida de toda e qualquer maldade, não é? Já ouviram alguém dizer assim: aleluia, fulano me fez isso e eu deixei quieto, mas eu estou só aguardando, eu estou só esperando uma oportunidade, quando ele aprontar outra para mim dar o troco. Não, a pessoa mansa, ela não age dessa forma. O manso, ele é uma pessoa desprovida de toda maldade, não é? Toda e qualquer maldade. Mas mansidão é também a virtude dos que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que é controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa de ânimos brando, ela é uma pessoa que tem controle, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe falar na hora certa, uma pessoa que tenha discernimento do Espírito Santo, não é? Então mansidão é alguém que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas mansidão também é uma das características de todo o cidadão do céu. Todo aquele que pretende adentrar os portais eternos, todo aquele que pretende um dia ver o Senhor face a face como Ele é, ele precisa ter esse fruto, a mansidão. Por quê? Porque foi Jesus quem disse que os mansos, eles vão herdar a terra.
E no Salmos de número 37, e o versículo de número 10, o salmista confirma isto. O salmista diz que os mansos, eles herdarão a terra e se deleitarão nela. Os mansos herdarão a terra. Lembrando nesta noite a cada um de nós que os céus, ele é para os mansos. Os céus é para os mansos, e é por isso que Jesus fez questão de registrar isto em Mateus 5 e versículo 5, né? Que os mansos, eles herdarão a terra. Deus, os mansos, eles também, a Bíblia diz que Deus, ele ouve o desejo dos mansos. Deus ouve o desejo dos mansos. Mas eu nunca ouvi falar que desejo faz algum barulho, eu também não. Mas a Bíblia diz que Deus ouve o desejo dos mansos. Glória a Jesus. No Salmo de número 10 e o versículo 17, o salmista, ele se expressa dizendo assim: Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos e confortarás o seu coração, e os teus ouvidos estarão abertos para ele. Três coisas interessantes que Deus, ele atenta para os mansos. Primeiro, o salmista afirma aqui dizendo que Deus ouve os mansos. Deus ouve os mansos. Deus conforta os mansos. Deus tem conforto de Deus para os mansos. E terceiro, Deus, ele ouve, os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o clamor dos mansos. Pode clamar que Deus vai ouvir. O salmista afirma isso dizendo: Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos e confortarás o seu coração, e os teus ouvidos estarão abertos para eles. E é tão interessante, hoje eu estava em minha casa e eu me lembrava disso. Deus, irmãos, Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que Ele atenta-se para as mínimas coisas, para aquelas coisas que para nós às vezes são tão insignificantes, não tem sentido nenhum. É nelas que Deus atenta. Uma certa feita eu estava num supermercado e junto com a minha esposa nós estávamos fazendo umas compras lá, e ela disse para mim assim: eu ando com tanta vontade de comer uma picanha. E nós fomos lá, coisa tão simples, banal, que para alguém talvez não tenha sentido nenhum. Mas eu me alegro em servir a um Deus que se importa com os mínimos detalhes, com as coisas tão simples, né? E nós fomos lá e pegamos um pedaço lá, e quando chegamos no caixa, que passa uma coisa, passa outra, a gente chegou na conclusão: não vamos levar hoje não, deixa aí. E não levamos. E dias depois eu estava visitando alguém, fui fazer uma visita a alguém, e alguém disse para mim assim: pastor, eu comprei para vocês dois essa picanha, nós vamos comer picanha hoje. Então, irmãos, Deus atento, os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor dos mansos. Aleluia! Deus ouve o desejo do coração dos mansos. Bendito seja Deus. Vale a pena pedir a Deus graça para termos esse fruto da mansidão, não é verdade? E os mansos, eles também são lembrados por Deus. Olha que coisa tão linda, que coisa interessante. Os mansos, eles são lembrados por Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz assim: e Deus se lembrou de Ana. Todos nós conhecemos a história de Ana. Ana tinha problemas biológicos, não podia ter filho, e a sua concorrente Penina tinha uma facilidade tão grande de ter filhos, enquanto Ana não tinha, e ela procurava sempre humilhar Ana, e Ana, em nenhum momento, Ana se alterou contra Penina,
Ana tinha razões para se alterar se quisesse, porque era humilhada constantemente por não ter filho, enquanto Penina tinha tantos filhos. Mas Ana não se alterou. Essa é uma das características da pessoa humilde. Ela não se altera, ela não reinvida na altura contra alguém que está lhe ofendendo, mas pelo contrário, ela vai para o joelho. Ana foi para o joelho, Ana foi orar. E a Bíblia diz que Ana orou com tanta intensidade que houve um momento que o sacerdote entra no templo, e quando ele entra no templo, que ele vê Ana lá naquela situação, apenas os lábios mexia, ele interpretou Ana de uma forma errada, ele achou que Ana estava embriagada, e ele chama a atenção de Ana, dizendo: Ana, até quando vai ficar embriagada na casa do Senhor? E falou com Ana, e Ana olha para ele e disse assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher assim. Contou a sua história. E quando ela disse para o sacerdote a sua situação e o porquê ela estava assim, lá no versículo 15 do capítulo 1, o sacerdote Eli, ele olha para Ana e disse para ela assim: Ana, que o Deus de Israel conceda, Ana, o desejo que há no teu coração. Aleluia! E a Bíblia diz lá no versículo 19, Eli falou no versículo 15, e no versículo 19, a Bíblia diz assim: e Deus se lembrou de Ana. Deus se lembra dos humildes. Mas pastor, Deus esquece? Deus lembrou? Não, é a tradução, a força da interpretação aqui para o nosso português, que diz: lembrou-se. Deus não esquece de nada. Deus não esquece daquela oração que você fez há tanto tempo. Deus não esqueceu. Aleluia. Deus não esqueceu daquela promessa que Deus te falou há tanto tempo. Deus vai cumprir no momento certo. Esse lembrou-se aqui, o versículo está querendo dizer a nós, a interpretação: Deus ouviu o clamor de Ana, Deus viu a situação de Ana, Deus ouviu o clamor de Ana e Deus deu vitória a Ana. Deus se lembrou. Continue sendo humilde, porque Deus vai lembrar de você e vai te dar vitória na sua caminhada, na sua jornada. Mas ser manso também não significa ser covarde. Ser manso também não significa ser medroso, não. Ser manso também não significa ser conivente com o pecado de alguém, não. Ser manso não significa se compactuar com o erro de alguém, não. Pois nós temos exemplo muito claro disso do próprio Senhor Jesus. Quando ele diz lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz: aprendei de mim que sou manso. Jesus era manso, mas no momento que precisou agir com autoridade, Jesus agiu. A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 11, versículos 15 a 17, a Bíblia diz que Jesus chega no templo e estava uma bagunça lá no templo, e Jesus pega ali um chicote e expulsou aqueles cambistas, aqueles ultrapaceiros que estavam ali no templo, e Jesus deixou bem claro para eles, dizendo assim: a minha casa, ela será chamada por todos os povos casa de oração, mas vós tendes feito da minha casa um covil de ladrões. Tem feito da minha casa um reduto, um covil de ladrões. Jesus usou a autoridade e expulsou aqueles cambistas ali do templo. Mas ser manso também não significa ser medroso ou ter medo, não. Pelo contrário, a Bíblia diz também lá em Lucas, no capítulo 13, versículos 31 a 35, a Bíblia diz que Jesus chega na cidade de Herodes. E quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que quando Herodes tomou conhecimento que Jesus estava na cidade, Herodes chama um dos seus procuradores e disse para ele: vai lá onde esse homem está e diga para ele assim, assim, assim. Diga para ele que a presença dele não é bem-vinda nessa cidade. Diga para ele
que não há cartão de visita para ele aqui nessa cidade. E aquele procurador Herodes chega, quem sabe, querendo amedrontar Jesus, mas quando ele se apresenta e diz: Herodes manda lhe dizer assim, 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 sua presença não é bem-vinda na cidade, não há cartão de visita para você na cidade. Herodes manda dizer que o senhor tem algumas horas para ir embora desta cidade. Naquele momento, Jesus mais uma vez faz uso da sua autoridade. Jesus vira para aquele mensageiro de Herodes e disse para ele assim: vai lá e diga para aquela raposa, aquele animal astuto, diga para aquela raposa que ele queira ou não, eu vou ficar nessa cidade por 3 dias. Eu vou ficar aqui por 3 dias e tem uma coisa, nesses 3 dias eu vou abrir a boca de mudo e vou fazer mudo falar, vou abrir olhos de cego, vou fazer cego enxergar, vou fazer paralítico andar, vou curar os enfermos, vou libertar os oprimidos pelo diabo, e somente ao 3º dia eu vou sair desta cidade. Glória a Deus. Ser manso não significa ser medroso, mas ser manso também, ser manso significa ser submisso à vontade de Deus. Ser manso significa aceitar a vontade de Deus, é entender que a vontade de Deus ela tem que ser a prioridade na nossa vida, não é? Ser manso não é murmurar contra Deus, não é se rebelar contra Deus, contra a vontade de Deus. Quantas pessoas que às vezes ficam revoltadas, ficam iradas quando não acontece do jeito que elas querem e acham que Deus foi tão mal que poderia ter-lhe ouvido, ter-lhe respondido, ter-lhes dado vitória. Não entendem elas que a vontade de Deus é a prioridade na nossa vida, tem que ser a prioridade, não é? Ser manso é aceitar a vontade de Deus de bom grado. É difícil, mas o manso ele consegue aceitar, entender e aceitar a vontade de Deus de bom grado. Os irmãos se lembram de Jó, não é verdade? Todos nós conhecemos a história de Jó, e lá no Jó, no capítulo 2, o versículo de número 10, a Bíblia diz que Jó, depois de ter perdido toda a riqueza, todos os seus bens, perdido seu maior patrimônio, sua maior riqueza, que era seus filhos, Jó perde tudo e perde também a saúde. Jó estava lá naquela situação horrível, aquela situação difícil, e em um dado momento a esposa de Jó, ela ouve Jó falando alguma coisa com Deus, e ela, diante daquela situação, ela disse para Jó: Jó, mas você ainda teme a Deus? Depois de tudo que aconteceu, perdemos nossas riquezas, nossos bens, perdemos nossos filhos. Queria ela dizer para Jó: hoje nós não podemos mais ouvir o cântico dos nossos filhos dentro do nosso lar. Hoje nós não podemos ouvir o sorriso, o barulho da conversa, do sorriso de nossos filhos. Nós não temos mais filhos, não temos riqueza, não temos mais nada, Jó. Você não tem mais nem saúde e você ainda teme a Deus. E ela ainda diz para Jó: amaldiçoe esse Deus e morra. E alguém às vezes ao ouvir isso até pode falar: mas essa mulher de Jó, mas que atitude. Não, irmãos, ela agiu como um ser normal. Quando Deus disse para Satanás assim: viu lá na terra meu servo Jó, homem íntegro, homem sincero, homem reto, Deus estava dando testemunho de Jó, não era da mulher. Deus não disse assim: viu lá na terra um casal lá, o Jó e a mulher dele, assim, casal assim. Não, Deus estava dando testemunho de Jó. Deus nem deu ouvido ao que ela falou ali. Não, e Jó muito menos também. Quando ela disse isso, ele diz: ó, não resta mais nada para nós, amaldiçoa teu Deus e morra. Jó sabia aceitar a vontade de Deus de bom grado. Quando ela disse isso, lá no versículo 10 do capítulo 2, Jó disse para ela assim: olha, temos recebido o bem de Deus, Deus tem dado bem, Deus tem feito bem para nós, porventura não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome dele.
Isso é aceitar a vontade de Deus de bom grado. Glória a Jesus. A pessoa mansa, ela é também uma pessoa equilibrada. Equilibrada. Glória a Deus. Ela não fala pelos cotovelos, ela não age de qualquer maneira. Quantas pessoas que às vezes dizem assim: nossa, eu nem pensei na hora, quando eu vi já tinha feito. Isso é falta de equilíbrio, é falta de mansidão. Mas eu quero te dizer que Deus pode te dar a mansidão se você quiser. Glória a Jesus. Paulo, ele faz uma menção sobre isso lá em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 12. Paulo estava falando dele mesmo. Paulo disse assim: olha, isso é uma pessoa equilibrada, uma pessoa mansa, uma pessoa equilibrada. Paulo estava dizendo assim: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Quantas pessoas aqui, às vezes o dia não foi bom, porque existem dias que ele é complicado, nada deu certo, e ele vem todo mal-humorado, e aonde ele chega, ele fica com aquele mau humor. Se alguém vai conversar com ele, ele já logo já fala pelos cotovelos, mas uma pessoa equilibrada, ela entende. Paulo diz aqui: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A pessoa mansa, ela é equilibrada, ela tem equilíbrio. Permita a Deus que nós tenhamos equilíbrios em todos os momentos, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas que estão toda desequilibrada, toda perdida no tempo, mas busque equilíbrio em Deus nessa noite. Busque equilíbrio em Deus. Glória a Jesus. A pessoa mansa, ela tem domínio próprio. Coisa boa, tem domínio próprio. A pessoa, o manso, ele tem domínio próprio. O sábio Salomão, lá em Provérbios, no capítulo de número 16, o versículo 32, ele diz assim: mas mais forte é aquele que domina o seu próprio espírito. Aquele que domina o seu próprio espírito, ele é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Quantas pessoas que conquistam tantos títulos, não é verdade? Conquista tantos, faz tantas proezas, mas não consegue dominar o seu espírito, não tem um equilíbrio para dominar o seu espírito. Mas permita a Deus que nós tenhamos este domínio, não é? Uma pessoa mansa, ela não reivindica seu próprio direito, não. Jesus foi um exemplo disso. Lá em Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo falando a respeito da pessoa de Jesus, ele diz assim: sendo Jesus o Filho de Deus, ele não teve por usurpação em querer ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Então, uma pessoa mansa, ela não reivindica os seus direitos. Uma pessoa mansa, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Ou seja, aquilo que ele é diante de Deus, ele é também diante dos homens. A pessoa mansa, ela consegue ser aquilo que ela é diante de Deus, ela é diante dos homens. Quantas pessoas que diante dos homens ela é uma coisa, diante de Deus ela é outra, mas Deus nessa noite, Ele quer que eu e você sejamos uma pessoa transparente, uma pessoa sincera naquilo que falamos, sincero na nossa maneira de agir, sincero, nada de falsidade. E uma pessoa mansa, ela é assim: o que ela é diante de Deus, ela é diante dos homens. Glória a Deus, ela é diante dos homens. Está entendendo o porquê, como é profundo este versículo 5 do capítulo 5 de Mateus? Quando Jesus disse bem-aventurado, Jesus estava dizendo: felizes são os mansos, porque eles herdarão o céu. Por quê? Porque não é fácil, é claro que não é fácil ser manso, mas com a ajuda de Deus nós podemos ser manso. Glória a Jesus. Uma pessoa mansa, ela suporta injúrias e afronta. É tão comum a gente ouvir alguém
A gente ouvia alguém dizer assim: eu não levo o desaforo para casa. Falou, ouviu. Bateu, levou. Não. A pessoa mansa, ela consegue entender isso, ela consegue suportar as afrontas, injúrias. Davi, lá no Salmos de número 38, versículos 12 e 13, Davi, ele falando com Deus, ele se expressava diante de Deus dizendo assim: os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal, eles dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia contra mim. Ele falando com Deus, dizendo: os que buscam a minha vida, os que procuram matar-me, eles armam laços, e os que procuram o meu mal, aqueles que desejam o meu mal, eles dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia contra mim. Mas veja no versículo 14 a atitude de uma pessoa mansa. Davi diz assim: mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria minha boca. O que eles falavam, eu não ouvia, eu tapava meu ouvido para não ouvir. E como mudo, eu me fazia de mudo para mim não me alterar contra eles. Glória a Deus. E nesta última hora, irmãos, nós precisamos aprender isso com Davi. Por quê? Porque Satanás ele mudou a estratégia dele. Antigamente, pegava cristão, jogava na arena para ser morta pelos leões, devorada pelos leões. Pegava os cristãos, jogava nas fornalhas para ser queimados. Hoje, ele sabe que isso não adiantou. Quanto mais morria cristão, mais cristãos Deus levantava na terra. Então ele mudou as estratégias dele. Hoje ele está fazendo diferente. Hoje ele também não joga aquela pessoa que não conhece Deus contra você, porque ele sabe que você vai dizer: ele está fazendo isso porque não conhece a Deus. Mas ele está usando às vezes pessoas de junto de você, pessoas que às vezes congregam com você, às vezes participa com você num grupo ou em outro. Ele está usando dessas pessoas para querer te afrontar. Mas nessa noite há um conselho de Deus. Aprenda com Davi. Diga aqui como Davi no versículo 13: eu, como surdo, não ouvi, e como mudo, não abri a minha boca. Não abra a tua boca, porque Deus tem vitória. Satanás está tentando impedir aquilo que Deus prometeu que vai chegar na sua mão, mas seja sábio, seja manso, tape o seu ouvido para aquilo que estão falando contra você. Mas pastor, mas você não sabe o que é que estão falando. Não sei, mas Deus sabe, Deus vai te dar vitória, né? Glória a Jesus. E nós temos um exemplo. Eu estava me lembrando hoje sobre mansidão, que às vezes a gente ouve coisa, a gente já logo quer falar, quer fazer quando vê certas coisas, mas como é bom a gente fazer uso da mansidão, que nós somos alcançados e vitoriosos por Deus. Tem uma irmã lá no Mato Grosso, e essa irmã, ela tinha uma vizinha, e aquela vizinha atormentava aquela irmã, mas atormentava mesmo. Ela tentava tirar a paz daquela irmã, e houve uma época que ela pega, todos os dias pela manhã, ela levantava, juntava o lixo dela, da casa dela, e em vez de colocar lá na rua para o caminhão que passa pegar, ela ia de propósito, subia uma escadinha e jogava do outro lado no quintal da irmã. E a irmã via aquilo, todo dia estava lá aquele lixo, ela ia lá e tirava. E houve um dia que aquela irmã, ela levantou mais cedo do que aquela mulher e foi lá para o lugar onde aquela mulher jogava o lixo e ficou ali escondida. Quando aquela mulher veio com o lixo, que ia subindo a escada para jogar o lixo, ela gritou assim: me dá aqui, dona fulana, que eu despejo para a senhora. Ela desmontou a atitude daquela mulher e o nome de Deus foi glorificado. Que o Senhor nos ajude a agirmos com sabedoria, não é verdade? Por quê? Porque os mansos, irmãos, os mansos, eles não pagam mal com mal. Não, o manso, ele não paga o mal com mal. A pessoa que diz, como eu já falei aqui, falou, levou, bateu, levou. Não, o manso é diferente. A Bíblia nos registra lá em 1 Samuel, no capítulo 26, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que
Davi, ele era perseguido por Saul. Saul tinha uma sede em tirar a vida de Davi. E muitas vezes Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas Davi não fez isso. Davi, certo dia, a Bíblia diz que Davi entra com seus homens em uma caverna. E naquela caverna eles encontram ali Saul. Saul estava deitado, dormindo, e a sua espada fincada na sua cabeceira. E os homens de Davi, eles diziam para Davi: Davi, aproveita a oportunidade hoje, tire a vida dele, Davi, ele está no teu encalço. Se fosse você que estivesse aí, Davi, no lugar dele, saiba, Davi, que ele não pensaria duas vezes para tirar a sua vida. Mas quando eles disseram isso, Davi responde para eles. A resposta de Davi para eles foi essa: o Senhor me guarde, o Senhor me livre de eu tocar no ungido de Deus. Se ele tiver que morrer, ele vai morrer pela mão de outro, mas pela minha mão não. Aleluia. Olha, não mate quem está lhe perseguindo, não. Ore por ele, deixe ele na mão de Deus. Aquele que está te apedrejando, aquele que está tirando a tua paz, aquele que está te apunhalando, aquele que está torcendo para ver o teu mal, não mate não. Deixe ele nas mãos de Deus. Deus vai tratar com ele. Não pague o mal com o mal. Não faça isso. Eu estava lendo um pensamento, já estou finalizando, estava lendo um pensamento de um grande homem de Deus, e eu achei assim tão engraçado aquele pensamento dele, que eu fiz questão de anotar aqui sobre mansidão. Ele diz assim, que aquela pessoa que paga o mal com o mal, fez mal para você, você faz o mal para ele. Esse homem de Deus diz que quem paga o mal com o mal é agir como um selvagem. Quem paga o mal com o mal, ele está agindo como um selvagem. E ele diz também que quem paga o bem que me fizeram com o mal, alguém fez o bem para você, você vai e paga com o mal. Ele diz que pagar o bem com o mal é agir como um demônio, como um demônio. E ele termina a terceira frase dele dizendo que pagar o mal com o bem, alguém fez mal para você, você vai e paga com o bem. Ele diz, é a atitude de um cristão, é a atitude de um cidadão do céu. Quem paga o mal com o bem, ele está agindo como um cidadão do céu. Portanto, haja como um cidadão do céu, viva nesta terra como um cidadão do céu, seja manso, porque os mansos, eles vão herdar a terra, os mansos vão deleitar-se na terra, aleluia. O céu é para os mansos, o céu é dos mansos. Portanto, ficamos nós com essa palavra, sejamos mansos. Quando vier aquela vontade de explodir, lembra, não, eu tenho que ser manso. Porque a pessoa mansa, como eu já disse lá no começo deste sermão, toda pessoa mansa, elas são controladas pelo Espírito Santo de Deus. Seja uma pessoa mansa, porque você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Sejamos mansos, porque o Espírito Santo